gente logo associa Bolsa de Valores com aquela gritaria que a gente está acostumado a ver nos filmes mais antigos. Mas não é bem assim. Hoje em dia, o pregão Viva Voz deu lugar ao pregão eletrônico. E a gente veio aqui, na sede da B3, em São Paulo, contar para você como ele funciona. A Bolsa de Valores mudou, mas não foi de uma hora para outra. Muita gente acompanhou esse processo de transição. Para contar um pouquinho da mudança do pregão Viva Voz para o pregão eletrônico, o modelo atual, eu estou aqui com o Thiago Ferraz, o Thiaguinho da B3, e vai contar um pouquinho para a gente dessa história. Você acompanhou aí um pouquinho do período, como é que foi esse processo de transição do pregão Viva Voz para o pregão eletrônico? O primeiro passo para mudar do Viva Voz para eletrônico começou lá nos anos 90. Foi quando a gente implementou um sistema, chamava CATS, e só com alguns ativos, e esses ativos negociavam tanto lá quanto no pregão Viva Voz, então era simultâneo. Esse foi o primeiro passinho para mudar as coisas, embora tenha demorado um pouquinho depois para acontecer. Esse sistema evoluiu, foram várias versões desse sistema, e até ele ser trocado por um sistema que chamava Mega Bolsa. Em algum momento da história, todos os ativos estavam negociando no pregão Viva Voz e também no eletrônico. E aí é claro que as corretoras foram migrando naturalmente para o sistema eletrônico, que era muito mais performático, com muito mais transparência. E o pregão Viva Voz, é claro que foi de comum acordo do mercado com a Bolsa, mas foi quase que extinto naturalmente por conta da evolução da tecnologia, né? Quando é que foi o último pregão com alguma fração ali no Viva Voz ainda? Eu consigo falar o mês, foi em julho para o segmento Bovespa, que eram as ações, né? E foi em, acho que junho de 2009 ou julho de 2009 para mercados futuros, que era o segmento BMF, né? Ali foi o último grito, o último papelzinho rabiscado, colocado lá no caninho para realizar o negócio. Depois disso, tudo eletrônico. E as primeiras reações quando se começou a introduzir o pregão eletrônico? Como é que era o ambiente entre os brokers, entre os agentes de mercado na época, na introdução das novas tecnologias? Olha, essa é uma boa pergunta, porque imagina que havia pessoas lá no pregão Viva Voz, conheciam tudo de mercado, mas praticamente não mexiam em computador. Então a Bolsa teve que oferecer vários cursos da tela de negociação, que na época era uma das poucas que existiam. Hoje em dia tem muitos provedores, né, que oferecem tela de negociação. Então a Bolsa dava o treinamento da tela e era aquilo, era do zero. E a gente pegava na mão mesmo. Eles tinham muitas dúvidas em relação às regras do sistema, porque passou a ser muito mais regulado, muito mais controlado. E a gente estava lá para atender o telefone e conversar com esse pessoal. E antigamente, na gritaria, a gente tinha os brokers ali registrando as ordens dos clientes, casando as ordens. E hoje em dia, não tem mais a gritaria, mas como é feito o monitoramento aqui dentro da B3 do pregão, das ordens, do volume de negociação. Perfeito. Na época do Viva Voz, havia uma figura da Bolsa que ficava lá no meio da roda, garantindo que os negócios fossem realizados conforme os parâmetros que são definidos na regulação. Hoje em dia, ou desde que o pregão virou eletrônico, tem uma figura que é o controlador de negócio. Então, nosso sistema é parametrizado para já apontar as operações que são atípicas, digamos assim. Isso não quer dizer que há um erro ou nenhum indício de fraude, mas são operações que se destacam em relação às demais e precisam de atenção especial. O sistema mostra para a gente e a gente vai lá e aprofunda esse olhar para garantir que nada saia fora das regras, né? Tem os nossos normativos, tem as instruções do regulador, a CVM, que a gente tem que respeitar, e o sistema garante que tudo o que está diferente vai ter um ser humano ali com muita experiência para olhar de perto e fazer os procedimentos que precisam ser feitos. Falando de situações diferentes, Circuit Breaker é completamente eletrônico, a identificação de um Circuit Breaker, ou ainda tem um papel humanizado? Acho que a maioria acredita que é automático, mas Circuit Breaker não é automático. É um ser humano que aperta o botão, um ser humano que está ali, a gente vê ele daqui, porque a gente prefere ter esse controle. A gente nunca vai conseguir deixar tudo a cargo das máquinas.
Então, imagina que numa situação catastrófica o circuit breaker foi induzido por um erro operacional, embora nós tenhamos muitos mecanismos para mitigar movimentos bruscos de mercado por conta de erros, mas imagina que aquela queda de 10% foi devido a um algoritmo que se comportou mal e levou uma ação de muito peso no índice a derrubar o índice. A gente tem a oportunidade de agir, cancelar os negócios e aí não acionar o circuit breaker e assim não parar o mercado por meia hora, sendo que não havia razão para isso, né? Então a gente prefere ter na nossa mão, a pessoa é completamente bem treinada para isso, é um comando relativamente simples no sistema, tanto que nunca houve nenhum erro, e é assim que a gente faz, é na mão. Seja num evento de IPO, seja aqui no monitoramento dos pregões normais, já aconteceu alguma situação curiosa ou engraçada que você possa contar pra gente? Olha, se eu posso ou não, eu não sei, mas depois eu tomo a bronca se eu não podia. Vou abrir a cozinha aqui. Eu lembro de um evento que não chegou a ser desastroso, mas é curioso. Não aconteceu na cerimônia em si, mas teve uma abertura de capital, eu não lembro de qual companhia, que durante as nossas validações matinais, ou seja, tem gente aqui de madrugada, tem gente aqui que chega às 6 da manhã para validar todo o sistema, e claro, quando tem uma abertura de capital, a gente também valida tudo o que precisa validar para garantir que o papel vai abrir e negociar. E eu era a pessoa que fazia a validação na época, isso faz bastante tempo. Eu cheguei, digitei o ativo da companhia no sistema, ele simplesmente não estava lá, umas 3 horas antes da abertura do mercado. E aí eu digitei, o ativo não aparecia, eu liguei para o meu diretor na época, chegava cedo, eu falei, vê se eu não tô maluco, digita o papel aí. Aí ele digitou, eu ouvi o barulhinho do teclado, ele falou, o papel não tá aqui. E aí a gente teve que tirar uma pessoa de casa lá, da tecnologia, veio aqui, fez a criação do ativo, horas antes, e abriu tudo certo, ninguém nem percebeu nada, mas o calor foi grande no bastidor, viu? A gente falou bastante a respeito do passado, do presente da B3. Agora, para o futuro, como que a Bolsa leva em consideração novidades como, por exemplo, as criptomoedas, a negociação de ativos como Bitcoin? Perfeito. Acho que, independentemente das criptomoedas, como a gente se prepara para o futuro aqui é criando produtos, é melhorando a plataforma de negociação, é trabalhando em novos negócios. Em relação à criptomoeda, especificamente, nós temos uma discussão que é pública sobre a criação de futuro de criptomoeda. Isso já existe em algumas bolsas ao redor do mundo, é um produto que costuma pegar bem. E nós temos uma empresa parceira também, que é a Digitas, que está fazendo estudo para viabilizar a negociação de criptomoeda num ambiente totalmente regulado. Então, a gente está bem antenado com o que está acontecendo. Enquanto a gente não tem nada relacionado a cripto, a gente vai trabalhando em novos produtos, que a gama é muito vasta e o mercado demanda muitas coisas diferentes da criptomoeda. Tem muita coisa para fazer também. Como vocês viram, não é porque o pregão Viva Voz acabou que aquele silêncio que a gente viu no pátio de entrada da B3 significa calmaria. Tem muita gente aqui trabalhando todos os dias para fazer o pregão que você acompanha do seu home broker acontecer. O Trade News e a Nomos te mantêm informado e te dão acesso sobre tudo isso e muito mais. É só acompanhar os nossos portais e canais de notícias para se manter informado de tudo.